Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os produtos campeões de venda para o nicho de confeitaria. Se você não tiver um desses produtos no seu cardápio, você está correndo um grande risco de perder clientes, porque esses são os produtos mais validados e eu vou tirar isso a partir da metodologia e dos clientes que a gente atende nesse nicho. Então vai ser tudo baseado nos resultados que esses nossos clientes estão tendo para você aplicar no seu negócio. Então, bora pro vídeo. Muito prazer, eu sou o Cal da Orgânica Delivery. Nós somos uma empresa que faz a gestão de iFood para dezenas de delivery pelo Brasil inteiro, além da gente ter a nossa própria operação de hambúrguer que faz mais de 3.000 pedidos no mês. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar os principais produtos que você precisa ter na sua confeitaria para você ser competitivo dentro do iFood e também a melhor forma de você posicionar eles no seu cardápio e também na sua loja, para que não fique só batalhando por preço, mas sim consiga convencer o seu cliente de que você é a melhor escolha para ele e também faça o iFood te dar muito mais visibilidade. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira, eu vou trazer os principais produtos de categoria por categoria. E na segunda metade, eu vou mostrar para você como você posiciona eles no seu cardápio, na sua loja e como trabalhar eles para você ter o melhor resultado possível. Então já pega o papel e a caneta e vamos começar. Hoje, na data que eu gravo esse vídeo, em agosto de 2026, um dos melhores produtos para confeitaria são os cookies. E eu digo isso porque a gente tem clientes de confeitaria que tem a sua loja principal, que é uma confeitaria que vende diversos produtos, e também naquele mesmo lugar a gente criou uma segunda loja só de cookies, já que esse era um produto campeão de venda que vendia muito e também porque ele é fácil de produzir. Você consegue ter uma margem interessante, você consegue trabalhar um ticket muito bom e não te demanda tanta mão de obra assim, porque em uma fornada você já consegue fazer diversas quantidades, assim como numa receita você já gera inúmeros cookies. Tudo vai depender dessa sua receita, de quantos cookies você consegue produzir a partir dela e também dos insumos que você usa. Mas numa regra geral, por que os cookies eles são tão bons para sua confeitaria? Principalmente por esses motivos de ser fácil de produzir, você ter uma margem interessante. Hoje, normalmente aqui na nossa região e nas lojas que a gente atende, os cookies variam de 20 a 30, 32 reais, cookies de mais ou menos 100 a 120 gramas, tá? Então aí você já consegue ter uma média mais ou menos para sua região e também da receita que você pode trabalhar. E o que é legal da gente pensar no cookie? A gente pode vender eles de uma forma unitária, então o cliente escolhe um cookie de Nutella, um cookie de Kinder Bueno e por aí vai, e as caixas. Só que a grande sacada das caixas, e isso presta muita atenção, é você não deixar uma caixa pronta, mas sim para o cliente montar. E isso faz toda a diferença na hora da conversão do cardápio. Porque imagina que você deixa ali alguns combos e tem um cookie ou outro que o cliente não gosta do sabor. E aí ele deixa de comprar o seu combo por causa daquele sabor. Então o ideal é você ter caixas onde o cliente monta. Então é como se fosse assim, monte a sua caixa ou escolha os sabores e aí o cliente vai colocando ali dentro as opções de cookie que ele gosta. Basicamente, para a gente precificar isso, a gente olha o custo dos produtos. Se todos eles forem muito próximos, a gente pega o mais caro e precifica. Se for muito diferente, a gente faz uma média, onde vamos supor que você tenha cookie de 20, de 25 e de 30. A gente vai trabalhar na faixa dos 25. Todos os cookies que forem de 25 para menos, eles não vão ter um custo para o cliente colocar na caixa. E todos os cookies que forem a partir de R$ 25, o cliente paga um acréscimo na caixa. Então, basicamente nesse combo ele vai ter opções que ele não paga para ter na caixa e opções que ele paga um pouquinho a mais. E isso faz total sentido, porque a gente sabe que os insumos variam muito. E outra dica muito legal, se você trabalhar com marcas renomadas como Kinder, Ferreiro, Nutella e por aí vai, até Leite Ninho, você vai trazer uma objeção, ou seja, uma barreira para o cliente comprar muito menor. Tanto que esses normalmente são um dos produtos que mais vendem nas lojas, por mais que às vezes o cliente tenha cookies muito diferentes, quando você entra no iFood e você vê que tem um Kinder de Nutella e um Kinder de geleia artesanal, a geleia artesanal
te gera uma certa dúvida se você vai gostar ou não. Agora, a Nutella todo mundo já conhece, então o cliente já vai ali de uma forma muito mais rápida. Então, leva isso em consideração, trabalhar marcas renomadas no mercado e ao mesmo tempo produtos individuais e combos. Outro produto muito bom para confeitarias são os bolos, e aqui a gente tem dois tipos de bolos. Os bolos caseirinhos, aquele bolo de milho, o cenoura com chocolate. Esses bolos você pode vender eles em porções inteiras, como 300 gramas ou até um bolo maior. Isso é muito legal porque normalmente é um bolo de dia a dia, você pega aquele público de café da manhã ou café da tarde, pega empresa, pega pessoas de casa também. Então é um produto muito bom, fácil de fazer. Se você tiver uma receita ali bem caseirinha, muito melhor, você vai fidelizar os clientes. E a outra opção é você vender as fatias de bolo. Aqui a gente entra num ponto muito legal que é você ter um bolo muito trabalhado, pode ser um bolo Matilda, um bolo de prestígio ou um bolo 4 leites da sua loja com a sua receita, e aí você vende ele somente a fatia. Então você consegue a padronização, você consegue a otimização desse insumo, já que você vai fazer um bolo só, uma receita, e a partir disso você vai tirar diversas fatias. E aí você consegue trabalhar o preço da fatia muito maior do que se você fosse vender o bolo. E isso é muito importante também para você olhar a questão do transporte, se esse seu produto, essa sua fatia, ela aguenta o transporte do delivery. Mas as experiências que a gente tem com os nossos clientes, esse produto tem dado muito certo. Outro tipo de produto muito importante para você ter são produtos de consumo individuais, que seriam o que exatamente? Aqui entram bolos gelados, que você faz lá uma formona, você divide ele em vários pedacinhos, sempre pensando, pessoal, no padrão. Então usa uma forma, usa o mesmo corte, o mesmo peso, para o cliente sempre ter o mesmo padrão. Com isso você vai embalar unitariamente e é um produto que vai ficar barato. Se o cliente pedir ali 3, 5, vai ser muito fácil de você mandar, assim como os bolos no pote. Vai fazer sempre individuais e trabalha ali normalmente de 3 a 5 sabores. Não trabalha muita quantidade, porque normalmente a confeitaria, o grande diferencial dela e o que atrai muitos clientes para você ter um volume de vendas interessante e um ticket bacana é você ter variedade, mas uma variedade estratégica. Você ter todas essas categorias de produtos que eu estou te falando, mas não 20 sabores de cookie, 20 bolos no pote e 30 bolos gelados. Trabalha um pouquinho em cada, vai vendo aquilo que está funcionando realmente em cada um, e aí o que está vendendo você mantém, o que não está vendendo, os sabores que não estão vendendo, você tira do cardápio. Isso vai fazer o seu cardápio sempre ser enxuto e vai deixar o cliente ali muito mais à vontade para olhar dentro da sua loja e entender quais produtos você vende. Então, além deles, é legal você também ter caixas de bombom, e um bombom que sai muito são aqueles bombons de morango, que basicamente você vai ter um bom morango que você vai cobrir ele com chocolate, esse chocolate vai endurecer, fácil de transportar, você trabalha com uma margem muito interessante em cima. Além disso, você pode oferecer ali também combos em relação às caixas de bombom. O importante aqui é a gente pensar que o seu ticket não pode ser de R$ 20, de R$ 30. Você tem que trabalhar um ticket bem alto, de 50, 60, para valer a pena você colocar alguns incentivos ali para os clientes. Incentivos que a gente já falou muito aqui no canal, vou deixar até alguns vídeos aqui sobre como funcionam as alavancas, os cupons e as entregas grátis. Porque se você tiver um ticket muito baixo, dificilmente você vai conseguir vender um ou outro produto. O ideal é fazer o cliente sempre comprar numa quantidade grande para deixar o seu ticket médio alto. Um outro produto individual muito bom são os brownies. E aqui a gente tem inúmeros modelos. Você pode fazer uma forma de brownie e cortar o pedacinho e entregar o pedacinho. Você pode fazer numa forminha de alumínio, assar ele direto e vender essa forma um pouco maior. Você pode fazer brownies recheados, brownie sem recheio, brownie com calda, brownie com topping, que é muito interessante, que basicamente vai ser o brownie onde o cliente ainda pode escolher uma calda que você joga por cima e ainda finaliza ali com algo que dê uma crocância ou uma fruta. Então você pega um produto que ele é relativamente fácil e barato e você vai agregando valor, vai trazendo diferenciais para ele. Assim como um outro produto muito interessante são os copos da felicidade, que aqui a gente segue muito a ideia de copos de açaí. Então a gente tem copos da felicidade prontos, onde você vai colocar ali os toppings,
os acompanhamentos, as caudas que fazem sentido para a sua operação e ao mesmo tempo deixar para o cliente montar o copo dele. Então ele vai colocar a calda que ele quiser, os toppings que ele quiser e as frutas que ele quiser. Esse produto é muito bom a gente trabalhar ali com dois tamanhos, um tamanho mais de entrada, normalmente de 150 ml ou 200, e aí um tamanho um pouco maior, em torno de 350 ml ou até 500, para o cliente sempre ter ali um upsell, que é uma opção a mais dele gastar um pouquinho mais na sua loja, aumentando o tamanho do produto que ele quer. Então esses foram alguns dos produtos mais importantes para lojas de confeitaria. Significa que se você não tem um ou outro, eu te indico a coloca ele numa parte bem estratégica do seu cardápio. Isso vai fazer com que você tenha opções para o cliente comprar e gastar um pouco mais na sua loja. Esse é o grande diferencial que muitas lojas não olham, elas não sabem normalmente quais são os produtos bons, mas não é só ter o produto bom, a gente precisa saber trabalhar eles e posicionar ao longo do cardápio, e é isso que eu vou te mostrar agora. Nessa segunda parte do vídeo, a gente vai entender como alocar esses produtos para que eles sejam estratégicos. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é aquele produto que é mais fácil de produzir, que não vai te dar tanta mão de obra. Esse é um dos produtos principais para você colocar ele no topo, na parte de cima do seu cardápio. Além de você olhar quais são aqueles que estão te dando mais margem, que você consegue trabalhar um lucro melhor, também coloque ele lá para cima. E pensa num produto de entrada, aquele produto que quem não te conhece, se ele comer só esse produto, ele vai lembrar de você e vai te fidelizar? Então esse é o carro-chefe, é o produto isca que a gente chama, que ele tem que ficar no topo do seu cardápio. Para quê? O cliente que não te conhece, compre ele, e o cliente que já te conhece, ele vai navegar ao longo do cardápio inteiro escolhendo a melhor opção para ele. E aqui eu vou trazer uma dica muito importante. Independente do produto que você venda, é muito interessante você trabalhar com upsell, que são adicionais que o cliente pode incluir nos produtos. Então, por exemplo, num cookie, qual é o tipo de upsell que a gente pode trabalhar? Uma calda. Então, se o cookie é de Nutella, você oferece um potinho de Nutella para ele ou jogar por cima ou colocar o cookie dentro. Isso vai fazer o cliente gastar às vezes R$ 5 a mais, R$ 10 a mais e vai tornar uma experiência muito bacana e ao mesmo tempo você vai conseguir diluir ainda mais os seus custos, principalmente de incentivo de cupom e entrega grátis. Além, é claro, de você aumentar o ticket médio da sua loja. Outro tipo de upsell é dentro de uma fatia de bolo ou de um bolo inteiro, ofereça um produto complementar a esse bolo. Então, um brownie normalmente vai muito bem com qualquer tipo de produto, ou um bolo gelado com desconto, alguma coisa que induz o cliente a querer comprar um pouco a mais. E sempre que o cliente tiver a opção de comprar um tamanho, no caso dos bolos no pote ou nos copos da felicidade, ofereça sempre uma porção um pouco maior. Então, se ele escolheu o copo da felicidade de 100 ml, ofereça um de 200. Ele gastando um pouquinho a mais, ele ganha como se fosse o dobro da quantidade. Trabalhar o ticket médio da sua loja é muito importante para você conseguir ter incentivos, e com incentivos você traz mais cliente vindo e gastando mais, você gera mais incentivos e por aí vai. Então, se você tem um monoproduto, pense muito bem, com muito carinho, em trazer para sua operação mais produtos que complementem aquele principal. Isso vai fazer o cliente, às vezes, comprar produtos diferentes e gastar um pouco mais na sua loja. E um outro ponto, assim, divisor de águas para confeitarias é o tempo de entrega. Isso, na verdade, é para todos os deliveries. Só que na confeitaria é muito específico, porque quem compra doce, que está buscando, é puramente desejo. Então, se você tem um tempo alto, quase 1 hora para entregar um doce, o cliente já vai rejeitar a sua loja, porque você vai demorar demais. Principalmente os cookies, os bolos, que tem que chegar quentinho, que é legal ter uma experiência ali quase de pronta entrega, você precisa trabalhar num tempo baixo, principalmente nas regiões próximas a você, em torno de 15 a 30 minutos. E isso vai fazer o cliente ter o desejo e conseguir esperar o seu pedido chegar. Então, pensa nisso, trabalhe um operacional, uma cozinha, para que ela seja rápida, que os produtos estejam prontos e ao mesmo tempo, não faça o cliente ficar esperando. Esteja pronto para receber os pedidos e atender eles e saber que o cliente que está pedindo, ele está com desejo, ele tem uma necessidade de um docinho, um pós-almoço, ele precisa de uma energia, ou a mulher está de TPM e você precisa estar ali para oferecer isso. Então, um tempo baixo, ele vai contar muito.
Além disso, uma boa experiência na entrega, na embalagem e uma marca muito forte. Esses 3 pontos, eles são cruciais para você conseguir fidelizar seus clientes. Ter uma marca forte que gera desejo, que quando você usa o seu Instagram para divulgar o seu produto ou um produto novo que chegou, isso vai trazendo mais clientes, vai engajando eles. Uma boa embalagem faz o cliente receber aquele produto e viver uma experiência dentro de casa, mesmo não indo na sua confeitaria, caso você tenha. Isso vai te diferenciando, isso vai fazendo o cliente escolher você e não um concorrente. E o tempo baixo, como eu comentei, é o grande decisor das vezes o cliente escolher uma loja ou outra, não pela qualidade, não pelas avaliações e não pelo preço, mas sim pelo tempo de entrega. E o outro ponto é saber trabalhar upsell, que são adicionais, para que você trabalhe os produtos principais, mas sempre tenha uma carta na manga, alguma coisa para oferecer para o seu cliente, para ele gastar um pouquinho mais na sua loja. Porque confeitaria tem que saber trabalhar ticket alto e tempo de entrega. Eu sou o Cal, da Orgânica Delivery. Se esse vídeo foi importante para você, já deixa aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta, que a gente vai fazer mais vídeos como esse. Aplica tudo isso para você ver os resultados dentro da sua confeitaria e eu desejo muito sucesso para você.